Olá, graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aqui mais uma vez para fazer o estudo hoje panorâmico do livro de Miqueias, que está lá entre os profetas menores, que a gente já viu que não por causa da sua importância, mas por causa dos pequenos escritos. E a gente vai fazer essa visão panorâmica, vai fazer um breve relato, até mesmo porque nos aprofundar no estudo de qualquer livro não seria só esse pequeno momento, mas a gente tem aprendido muito com essas participações, buscado muito entender a palavra de Deus. E nós queremos agora orar, agradecer a Deus, primeiro pelo privilégio de poder falar da sua palavra, poder estudar mais, ter esse direito que nós temos em poder ouvir o Senhor através dos seus escritos. Vamos lá? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu santo nome. Muito obrigada, Senhor, por esse momento. Obrigada, Deus, porque tu tem feito maravilhas em nossas vidas, através das leituras, através das pesquisas, tu tem nos ensinado. Nos usa, Deus, para passarmos um pouco do que tu queres para nossos irmãos, nos usa, Deus, para sermos canal de bênção na vida de outros. Desde já eu te agradeço por tudo, Senhor, no nome santo de Jesus, amém. Bem, a gente vai falar sobre Miqueias, que significa, né, quem é como o Senhor. Miqueias, ele era um homem do campo, era um homem rural, ele não se sabe muito sobre a sua vida pessoal, mas ele era de uma pequena vila, uma pequena cidade da Palestina, chamada Moresete, né? E por ser dessa área rural, por ser um conhecedor da área, ele também tinha assim, muito conhecimento das pessoas pobres, muito conhecimento daquelas pessoas simples do campo. E eu pude perceber que nas suas mensagens ele usa figuras rurais para dar exemplo da mensagem de Deus. Miqueias, ele foi contemporâneo do profeta Isaías em Judá. Miqueias pregou em Judá, mas também direcionado ao povo de Israel, e foi contemporâneo de Oséias. Eu tive o privilégio de estudar um pouquinho mais e aprender um pouco mais também com os estudos de Oséias, né? Esse escritos foi aproximadamente 735 anos, 740 anos antes de Cristo. Ele foi considerado um profeta do povo por se preocupar com a exploração da plebe de Israel. E ele sabia das necessidades e ele via a exploração do povo, por isso que ele se dedicou a falar não só para a classe de sacerdotes e de reis, mas também para o povo, porque ele dizia nos seus escritos que só se muda uma nação quando a mensagem atinge a todos, não só a pessoas simples, não só a pessoas ricas que têm conhecimento, que detinha naquela época o conhecimento da palavra e que conseguia ler os escritos. Então ele disse que, olha, a gente só pode transformar uma nação quando as pessoas conhecem, e nós temos visto isso também nos dias de hoje. Nós precisamos conhecer os nossos direitos como cidadão, principalmente como cidadão do céu. Precisamos conhecer o que o nosso Deus quer para poder chegar lá na terra prometida. Mas voltando assim, ele além de falar para o povo que vivia oprimido, para o povo que vivia sendo castigado, ele falou também para os sacerdotes, para os dirigentes de Jerusalém, que estavam completamente corrompidos e que tinham se afastado dos caminhos do Senhor. Ele diz que o povo de Israel
quebrou todos os mandamentos que Deus tinha deixado lá com Moisés, de uma forma assim muito abrupta, que explorava o povo, que vendia bênçãos, né? A gente tem visto muitos filmes por aí, as pessoas, os sacerdotes, eles tratavam as pessoas de acordo com as posses. Se fosse rico, né, tinha uma bênção diferente, tinha uma promessa diferente daquelas pessoas que eram exploradas e mais humildes. A gente vai dar uma olhada agora na sequência da revista da EBD para a gente seguir. Tem assim, alvo. O livro de Miqueias, o público-alvo era o povo de Judá. O versículo-chave é o versículo 6, 8, que nós vamos ver várias vezes, que diz que ele te declarou que é bom. E o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, ame a misericórdia e andes humildemente com o seu Deus. Esse é o tema central, né, da palavra do livro de Miqueias, e tem como julgamento, a palavra-chave, julgamento. O que nos impressiona, assim, quando eu comecei a ler, o que me impressionou, assim, logo no primeiro capítulo, foi ver que Deus estava tão entristecido com o desvio do seu povo, o povo que ele escolheu, a nação santa que ele tinha escolhido, e ele desce do céu. A palavra lá no capítulo 1, deixa eu ver se eu acho aqui, no capítulo 1, é que Deus vem à terra, porque ele vê que a nação que ele escolheu está completamente perdida. O povo não ouve ninguém, pois reis, juízes, sacerdotes estavam corrompidos. Os sacerdotes, os religiosos, eles oprimiam os pobres, eles roubavam descaradamente a classe menos privilegiada. E Deus estava muito entristecido, então ele desce, né, para a terra e ele sai derretendo. Estou procurando aqui na Bíblia. Você tem esses. Cadê? Deixa eu achar. Deus desce à terra para dar um alerta, usa o profeta Miqueias para dar um alerta para o povo de Israel, né? Porque Deus estava completamente entristecido com a situação que a nação vivia. E nesses estudos eu vi uma pregação do reverendo Hernandes Dias Lopes, e ele compara hoje, os dias que nós vivemos hoje, como aquela época. Então, o profeta, ele inicia alguns capítulos, deixe-me ver, o capítulo 1, no versículo 2, o capítulo 3, no versículo 1, depois o capítulo também 3, o versículo 9, capítulo 6, no versículo 1, 2 e 9, onde ele diz assim: ouve, ó povo, ouve o que o Senhor tem para falar. Então ele está dando um alerta ao povo para que o povo pudesse voltar, porque nós temos um Deus misericordioso e ele está dizendo: olha, eu vou fazer justiça, né? E vocês precisam modificar a conduta de vocês, mas nós sabemos que Deus é justiça, né? Então, quando nosso Deus ele vê que a nação está completamente, nós já vimos isso no dilúvio, nós já vimos isso em Sodoma e Gomorra, né, que Deus, ele é justo. E o seu julgamento, ele, além de ser amoroso, além de ser misericordioso, mas ele também chama o povo, vamos dizer assim, como nos dias de hoje, a gente chama na grande, né, para que o povo volte para o seu destino. E nós podemos ver também que Deus diz assim:
que ele denuncia os pecados de Israel Miqueias denuncia os pecados de Israel e Judá, o castigo, a destruição, que é o julgamento, mas que o povo tem que ter a necessidade de se arrepender. No final do livro de Miqueias, ele diz assim que vai ter uma esperança, vai ter uma restauração para o povo. E essa restauração, Miqueias vai apontar justamente para o nascimento de Jesus, mais à frente. Então, nós temos uma promessa no livro de Miqueias, que é o perdão de Deus. Ele dá o alerta, que é o alerta de justiça, mas ele dá, no final do livro, que são 7, são 7 capítulos, mas no final do livro ele dá também a certeza do perdão. Ele diz que mais à frente a gente vai ver a relação no Novo Testamento, e ele já prediz onde Jesus irá nascer. A influência de Miqueias, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. No Antigo Testamento nós temos uma citação que é lá em Jeremias 26:18 e Miqueias 3:12, que diz que os anciãos de Israel usam a citação de Miqueias como argumento para salvar a vida de Jeremias. O versículo é: assim diz o Senhor dos Exércitos, Sião será lavrada como um campo e Jerusalém se tornará montanhas de pedra e o monte dessa casa como os altos de um bosque. Então, o profeta Jeremias, ele se livrou da morte quando foi citado essa passagem de Miqueias. E no Novo Testamento nós temos duas citações, que é a mais conhecida, que é quando os reis magos se norteiam para encontrar onde Jesus vai nascer, né? Que está lá em Mateus 2, os magos se fundamentam, né? Eles observam o livro de Miqueias e já sabem aonde vão encontrar o nascimento de Jesus. Então, lá em Mateus 2:5, versículos 5 e 6, que diz assim: e tu, Belém Efrata, em Miqueias 5:2, e tu, Belém Efrata, pequena entre milhares, de ti sairá o que será Senhor em Israel, e cujas origens são desde os dias da eternidade. Então, esse é a profecia que Miqueias cita sobre o nascimento de Jesus, né, numa cidadezinha pequenininha que não era tão conhecida. A outra citação, a outra influência de Miqueias se encontra em Mateus 10, 35 e 36. Né, que Jesus, ele cita lá Miqueias, que é o capítulo 7, o versículo 6. Jesus, ele cita quando ele vai chamar os seus discípulos. E ele diz dessa forma: porque eu vim pôr em disseção o homem contra seu pai, a filha contra sua mãe e a nora contra sua sogra, e assim os inimigos do homem serão seus familiares. Jesus, quando ele convida os apóstolos a seguir, Jesus está dizendo que muita gente vai abandonar. Quando a gente começa essa caminhada com Cristo, as pessoas vão brigar, as pessoas vão se afastar. Eu tive essa experiência de quando aceitei Jesus. Algumas pessoas disseram que não queriam mais a minha amizade, porque eu agora era crente, porque eu agora ia ser de Jesus. Mas precisamos ter amizades, mas principalmente sermos amigos de Cristo. Esse é o nosso melhor amigo. Mas vamos seguir. Nós podemos também perceber que em Miqueias há uma relação no Novo Testamento, não apenas trazendo a revelação do livro, mas enfatiza e valoriza a informação do próprio livro, onde tem um foco profético
que é o triunfo da esperança. Lá no final ele fala de Jesus, né? Ele vem o livro dando os alertas, falando do julgamento que Deus ia devastar, que Deus ia destruir, mas lá no finalzinho ele fala que Jesus, ele não cita Jesus, mas cita que o nosso Salvador vai chegar. Nós, de acordo aqui com a nossa revista de EBD, nós vimos algumas doutrinas, as doutrinas que são encontradas em Miqueias. Tem aqui duas doutrinas, é a santidade pessoal e o que Deus quer da nossa vida, né? Eles mostram no livro de Miqueias com o que realmente agrada a Deus. E nós podemos agradar o nosso Deus quando nós o obedecemos, quando nós o buscamos, quando nós nos santificamos dia após dia, que é um degrau a cada dia que a gente busca essa intimidade com Deus. Então, o profeta ele diz assim que vamos buscando essa santidade, que é isso que agrada a Deus. Ele diz aqui, como eu tinha visto lá no capítulo 1, Deus sai do seu lugar, Deus está tão entristecido que ele sai do seu lugar, que é o capítulo 1, versículo 3 e 4. A gente vendo essas doutrinas que são encontradas aqui na nossa revista, que são encontradas no livro de Miqueias, nós vimos que o que Deus quer é que nós busquemos a santidade, né? Como ele diz que o caminho para a gente chegar lá mais perto dele passa pela prática, que está lá no versículo 6, né? Que é a prática da justiça, a prática de amar ao nosso próximo, amar a misericórdia e andar humildemente com o nosso Deus. Nessa caminhada, nós iremos buscando a santidade, iremos cavalgando para encontrar uma santidade maior com o nosso Deus. E a outra doutrina que nós encontramos no livro de Miqueias é a responsabilidade social, é a justiça social. Nós somos responsáveis. Nós cristãos, nós temos essa grande responsabilidade de olhar como o Senhor Jesus deixou, olhar para aqueles que são oprimidos, ter um olhar de compaixão, ter um olhar de misericórdia para os que são perseguidos, ter um olhar de misericórdia para aquelas pessoas mais necessitadas. E no livro de Miqueias nós podemos encontrar essa preocupação que ele tem com aquela classe mais oprimida, com as pessoas que são oprimidas, que são subjugadas por aqueles que detêm conhecimento, por aqueles que detêm o poder financeiro, o poder social nas mãos. A gente vai caminhando para finalizar o livro de Miqueias. E a gente... Deixa eu colocar aqui que eu quero deixar um versículo. Se contar lá em Miqueias 7:2, ele fala que todos nós, toda a humanidade está corrompida. De alguma forma tem alguma corrupção. Por isso que Deus requer de nós que busquemos a santidade, busquemos procurar todos os dias, através da sua palavra, através da oração, estar em contato com Deus, para que possamos nos libertar dessa tão grande corrupção que o ser humano adquire desde quando nasce. E nós vimos também que no livro de Miqueias, Deus repreende o povo, ele dá um alerta de justiça, ele dá um alerta de julgamento, mas ele, para o povo de Judá, né, e ele, o tempo todo, quando Miqueias fala em ouve, povo de Deus, para que nosso Deus é muito lindo, que ele diz assim, olha, eu estou chamando vocês, eu faço essa inferência, né, que eu entendo assim, que Deus está dizendo, vem cá, eu quero você perto de mim, eu não quero nada de mal para você, mas você precisa me obedecer. Então Deus está dizendo assim, volta, vem embora, eu preciso de vocês junto de mim, eu amo tanto vocês, mas o povo na satisfação dos seus desejos,
né, da satisfação do que mais dá prazer, esquece do Deus Todo-Poderoso. E ele não pede nada. Deus, ele não pede nada da gente. O mais lindo de Deus, desse Deus tão grande que nós servimos, é que ele não pede nada. Ele só pede que nós andemos em santidade, que nós o buscamos, que nós possamos ter intimidade com ele. E quando a gente anda com Deus, tem situações ruins, tem situações boas, mas nós temos a certeza de que ele é fiel, de que ele está conosco, de que ele sempre terá misericórdia de nossas vidas, né, de nós seres pecadores. Mas Deus é tão grande em amor que ele sempre está dizendo assim: eu preciso lhe disciplinar, eu preciso lhe dar uma chamada, mas eu te amo tanto, né, e eu estou disposto a jogar os teus pecados lá no fundo do mar, nas profundezas do mar, e nunca mais me lembrar dele, diferente de nós seres humanos, que nós perdoamos, mas a gente não esquece. E Deus, ele diz na sua palavra que ele esquece completamente o que nós fazemos de errado, e é nesse perdão, é nessa certeza de fidelidade que temos de Deus, né, que a gente pode crer que nosso lugar não é aqui. A palavra do Senhor, ela diz que o nosso lugar não é esse. Nós estamos aqui de passagem e que nós temos que buscar a Deus, porque nós teremos um futuro. O nosso futuro é ao lado do nosso Deus, é poder ver o nosso Deus face a face, ter esse privilégio quando a gente reconhece Jesus como nosso Salvador. E eu coloquei só aqui no finalzinho um futuro dos que creem em Jesus Cristo será glorioso. As lutas e provações terão fim num futuro próximo. E esse futuro é quando a gente chegar lá. Eu peguei aqui no texto que diz assim, que a terra é lugar de trabalhar. Nosso descanso não é aqui. Então nós também estamos cientes de que nós temos a necessidade de levar a palavra de Deus para outras pessoas que ainda não conhecem. Nós temos essa ciência de falar de Jesus Cristo, de falar que só há redenção, que só há salvação através do Filho do Deus Altíssimo. E eu desde já agradeço mais uma vez pela oportunidade de poder estar com vocês e poder aprender também, aprender muito da palavra do Senhor. E o versículo que a gente viu, que é o versículo-chave, né, que Miqueias deixa esse recado para todos nós, que nós possamos praticar a justiça, que nós possamos amar a misericórdia e que nós possamos andar humildemente com o Deus Todo-Poderoso. Fiquem com Deus, Deus nos abençoe e até uma próxima ocasião.